A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 8. Nas proximidades desse campo, no local onde ocorreu aquela terrível batalha em que quase toda a potência do norte enfrentou quase toda a potência do agressor nilfgaardiano, havia 2 vilas de pescadores, Nádegas Velhas e Brena. Mas, como naquela época Brena havia sido reduzida a cinzas, começou-se a falar da Batalha das Nádegas Velhas. Contudo, hoje em dia, todos se referem a ela como a Batalha de Brena, por 2 motivos. Primeiro, Brena, depois de reconstruída, tornou-se uma povoação grande e próspera, e Nádegas Velhas não resistiu à passagem do tempo e desapareceu no meio de urtigas, grama e bardanas. Segundo, esse não era um nome digno para aquela famosa, grandiosa e trágica luta. Ora, como uma batalha em que pereceram mais de 30.000 pessoas poderia condizer com as nádegas? E, para piorar, velhas? Portanto, em toda a escrita de cunho histórico ou militar, passou-se a falar apenas da Batalha de Brena, tanto em nossas fontes, assim como nas fontes nilfgaardianas, que, por acaso, ultrapassam as nossas em quantidade. Reverendo Jarre de Elander, o Velho. Annales Chronique Incliti Regni Temerie. Cadet Fitz Oesterlen. Nota insuficiente. Sente-se, por favor. Gostaria de chamar sua atenção, cadete, para o fato de que o desconhecimento das famosas e importantes batalhas da história de sua própria pátria é humilhante para qualquer patriota e bom cidadão. Já no caso de um futuro oficial, é simplesmente escandaloso. Permita-me fazer mais um comentário, cadete Fitz Oesterlen. Faz 20 anos, isto é, desde que sou professor nesta escola, não me lembro de uma prova de ingresso em que não houvesse uma pergunta sobre a Batalha de Brena. Sua ignorância sobre esse assunto praticamente anula suas chances de carreira no exército. Mas, como você tem o título de barão, não precisa tornar-se oficial, pode tentar a política ou a diplomacia. É o que lhe desejo veementemente, cadete Fitz Oesterlen. E nós, senhores, voltemos a Brena. Cadete Puttkammer, presente. Venha até o mapa, por favor. Pode continuar no ponto em que o senhor barão perdeu o ânimo. Sim, senhor capitão. O motivo pelo qual o marechal de campo Menno Coehorn decidiu fazer uma manobra e ordenou uma rápida marcha para o oeste foram os relatórios do serviço secreto, nos quais havia informações sobre uma operação executada pelo exército dos Nortelungos com o objetivo de defender a fortaleza cercada de Maiena.
o marechal decidiu desviar o caminho dos nortelungos e forçá-los a proceder à batalha final. Para alcançar esse objetivo, dividiu as forças do grupo do exército meio. Uma parte delas permaneceu nas redondezas de Maena e, com o restante das forças, prosseguiu em uma marcha rápida. Cadete Puttkamer! O senhor não é um escritor de beletrística. O senhor é um futuro oficial. Que termo é esse, o restante das forças? Faça, por favor, a detalhada ordem de batalha do grupo de ataque do Marechal Coehorn e use a terminologia militar. Sim, senhor capitão. Havia 2 tropas sob o comando do Marechal de Campo Coehorn. O 4º Exército de Cavalaria, comandado pelo Major-General Marcus Brabant, o patrono de nossa escola. Muito bem, cadete Puttkamer. Puxa saco de merda. O cadete Fitz Osterlen sibilou de sua banca. E o 3º Exército, comandado pelo general de divisão Hetz de Melisstoke. O 4º Exército de Cavalaria, que possuía mais de 20.000 soldados, era composto das divisões Venendal, Magne e Frutsberg. 2ª Brigada de Vicovaro, 7ª Brigada da Erlana, assim como as brigadas Nausicaa e Vrihed. O 3º Exército era composto das divisões Alba, Deifwen e... A divisão Ard-Fiain, obviamente, afirmou Júlia Abatmarco. Só se vocês fizeram alguma confusão. Tem certeza de que havia um enorme sol prateado no gonfalão? Tenho, coronel, confirmou sem relutar o comandante dos olheiros. Tenho certeza absoluta. Ard-Fiain, murmurou a doce pateta. Interessante. E isso significa que naquelas 3 colunas avistadas vem para combater contra nós não apenas todo o corpo da armada da cavalaria, mas também uma parte do 3º Exército. Ah, não acredito até ver isso com meus próprios olhos. Capitão, o senhor comandará a companhia durante a minha ausência. Enviem um oficial de ligação ao coronel Pangrat. Mas, coronel, será que é sensato arriscar-se? Cumpra a ordem! Sim, senhora. É um grande risco, coronel. O comandante dos olheiros gritou mais alto do que o estrondo do galope. Podemos topar com alguma unidade de reconhecimento élfica? Não fale! Guie! A unidade dirigiu-se para baixo do barranco num violento galope, correndo feito vento pelo vale do riacho e adentrou a floresta. Ali precisava desacelerar. O mato dificultava a corrida. Além disso, havia o risco de topar inesperadamente com uma patrulha ou unidade de reconhecimento enviada pelos Nilfgaardianos. A unidade de reconhecimento dos condotieros aproximava-se do inimigo pelo flanco, não pela frente, mas certamente os flancos também estavam cobertos. De maneira que a excursão era por demais arriscada. Mas a doce pateta gostava desse tipo de aventuras. E em toda a companhia livre não havia nenhum soldado que não a seguisse, inclusive até o próprio inferno. É aqui, é esta torre, falou o comandante da unidade de reconhecimento. Júlia Abatmarco meneou a cabeça. A torre era torta, estava arruinada, tinha vigas quebradas e um monte de buracos nos quais o vento do oeste soprava como se fosse um pífaro. Não se sabia quem, nem com que intuito construir a torre ali, naquele ermo, mas sabia-se que fazia muito tempo. Ela não vai desabar? Não vai, pode ter certeza, coronel. Na companhia livre, entre os condotieros, não se usava senhor nem senhora para dirigir-se a alguém. Empregava-se a patente. Júlia subiu rapidamente, quase correndo até o alto da torre.
O comandante da unidade de reconhecimento juntou-se a ela após 1 minuto, arfando como um boi cobrindo uma vaca. A doce pateta, apoiada no parapeito torto, examinava o vale com uma luneta, com a língua para fora por entre os lábios, empinando o vistoso bumbum. O comandante da unidade de reconhecimento ficou arrepiado de tesão só de ver a cena, mas logo conseguiu se conter. É a Ardfeain, sem dúvida. Júlia Abate-Marco passou a língua nos lábios. Vejo também os daerlanos de Elantrae. Inclusive estão lá os elfos da brigada Vrihed, nossos velhos conhecidos de Maribor e Maiena. Estão lá também as caveiras, a famosa brigada Nausicaa. Vejo também as labaredas nas flâmulas da divisão da cavalaria pesada Deifwen. E uma bandeira branca com negro alerião, o símbolo da divisão Alba. Reconhece-os como se fossem seus camaradas? O comandante do reconhecimento murmurou. É tão sabida assim? Estudei na academia militar, retrucou a doce pateta. Sou oficial de patente. Bem, já vi o que queria. Vamos voltar para a companhia. O 4º e o 3º exército vêm na nossa direção, disse Júlia Abate-Marco. Repito, o 4º inteiro e, pelo visto, toda a cavalaria do 3º. Atrás dos esquadrões que avistei, subia até o céu uma nuvem de poeira. Pela minha estimativa, naquelas 3 colunas, há 40 mil cavaleiros, ou até mais. Talvez. Talvez Coehorn tenha dividido o grupo do exército meio, completou Adam Adieu Pangrat, o comandante da Companhia Livre. Levou apenas o 4º exército e a cavalaria do 3º, sem a infantaria para ganhar rapidez. Julia, no lugar do condestável Natalis ou do rei Foltest, sei. Eu sei o que você faria. Os olhos da doce pateta brilharam. Você mandou os estafetas até eles? Claro que sim. Natalis é um macaco velho. Pode ser que amanhã... Pode ser. A Dia não deixou que terminasse. E até acho que será. Fustigue o cavalo, Júlia. Quero lhe mostrar algo. Avançaram rápido algumas milhas, ficando bem à frente do restante da tropa. O sol já quase tocava as colinas no oeste. As florestas e a mata ciliar cobriam o vale com uma extensa penumbra. Mas ainda havia bastante visibilidade para que a doce pateta percebesse logo o que Adieu Pangrat queria lhe mostrar. Aqui, Adieu confirmou suas suspeitas, erguendo-se nos estribos. Aqui eu receberia o embate amanhã, se estivesse no comando da tropa. Um belo terreno, admitiu Júlia Abate-Marco. Plano, duro, liso, um bom lugar para se preparar. Entre essas colinas e aquelas lagoas ali, deve haver umas 3 milhas de distância. Aquele morro ali seria um excelente posto de comando. Tem razão. E veja que lá no meio há mais um lago ou lagoa. Aquilo que brilha pode ser útil. O riozinho também pode ter um papel estratégico. Embora seja pequeno, é pantanoso. Qual é o nome desse riozinho, Júlia? Passamos por ele ontem, lembra-se? Não lembro. Talvez Xoxa ou algo assim. Quem conhece aqueles terrenos pode imaginar tudo isso com facilidade. Contudo, para aqueles que não conhecem tão bem, esclareço que a ala esquerda do Exército Real alcançava o lugar onde hoje em dia se situa a Vila Brena. Na época da batalha não havia ali nenhuma povoação, pois no ano anterior os elfos esquilos tinham posto fogo nela e deixado queimar até virar cinza. O corpo real redâneo, comandado pelo conde de Ruitã, estava parado exatamente lá, na ala esquerda.
e essa tropa contava com 8.000 homens da infantaria e da cavalaria na vanguarda. O agrupamento real estava posicionado ao longo do morro, depois denominado de Cadafalso. Nesse morro estavam o rei Foltest e o condestável Jean Nathalie, acompanhados pelo alferes Moore, observando do alto todo o campo de batalha. Lá estavam agrupadas as forças principais do nosso exército. 12.000 valentes infantes temerianos e redâneos posicionados em 4 enormes quadriláteros, protegidos por 10 esquadrões da cavalaria que alcançavam o confim norte da lagoa, chamada de Dourada pelos habitantes do local. No entanto, o agrupamento central possuía na segunda linha um destacamento de reserva, 3.000 homens da infantaria de Vizin e Maribor, comandados pelo voivoda Bronibor. Contudo, desde o confim sul da Lagoa Dourada até uma sequência de pesqueiros e meandros do rio Chotla, numa faixa de 1 milha de largura, estava posicionada a ala direita de nosso exército, a unidade voluntária, composta pelos anões de Marracan, 8 esquadrões da cavalaria ligeira e os esquadrões da exímia Companhia Livre de Condottieiros. Os comandantes da ala direita eram o condottiero Adam Pangrat e o anão Barclay Els. Do outro lado, à distância de 1 ou 2 milhas, num campo aberto atrás da floresta, o marechal de campo Meno Coehorn preparou o exército nilfgaardiano. Lá estavam posicionados homens de armadura, formando algo semelhante a um muro negro. Regimento junto de regimento, companhia junto de companhia, esquadrão junto de esquadrão. Para onde se olhava, não se via o fim. E, pela quantidade de bandeiras e lanças, era possível perceber que a formação não era apenas extensa, mas também de grande profundidade. A tropa contava com 46.000 homens, na época algo desconhecido pela grande maioria. Talvez até fosse melhor assim, pois muitos perderam um pouco de seu ânimo só de ver o potencial nilfgaardiano. E até os corações dos homens mais valentes começaram a bater com mais força debaixo das armaduras, feito martelos, pois ficou evidente que a luta seria dura e sanguinária, e que muitos dos homens que estavam lá não veriam o pôr do sol naquela tarde. Jarre, segurando os óculos que deslizavam de seu nariz, voltou a ler todo o fragmento do texto. Suspirou, esfregou a calvície e logo em seguida pegou a esponja, apertou-a ligeiramente e apagou a última frase. O vento rumorejava por entre as folhas da tilha, as abelhas uniam, e as crianças, como era de costume, tentavam gritar, cada uma mais alto do que a outra. Uma bola rolou pelo gramado e encostou no pé do ancião. Antes que conseguisse se abaixar, desajeitado e inabilidoso, um de seus netos correu como se fosse um filhote de lobo e apossou-se da bola em plena corrida. Esbarrou na mesa que balançou. Com a mão direita, Jarre salvou o tinteiro, que quase caiu, e com o cotoco da esquerda segurou as resmas de papel. As abelhas uniam, carregando as bolinhas amarelas do pólen de acácia. Jarre voltou a escrever. A manhã estava nebulosa, mas via-se o sol por entre as nuvens, e a altura em que se posicionava permitia ter ideia clara das horas que passavam. O vento assoprou, as flâmulas tremularam, agitando-se como se fossem bandos de aves levantando o voo. Mas Nilfgaard permanecia parado. Foi então que todos começaram a estranhar que o marechal Meno Coehorn não ordenava que suas tropas avançassem. Quando? Meno Coehorn, debruçado sobre os mapas, ergueu a cabeça e passou o olhar por todos os comandantes. Perguntam, quando mandarei avançar? Ninguém respondeu. Meno examinou seus comandantes com um rápido olhar.
Os mais tensos e nervosos pareciam aqueles que permaneceriam na retaguarda. Elantrard, o comandante da 7ª Brigada da Irlanda, e Kees van Loo, da Brigada Nausicaa. Oder de Wingald, aide-de-camp de Marechal, que tinha as menores chances de participar ativamente do combate, também estava visivelmente inquieto. Aqueles que avançariam primeiro pareciam calmos, até entediados. Marcos Brabant bocejava. O general de divisão Hetz de Melzstoke enfiava o dedo mindinho no ouvido e inspecionava-o constantemente, como se esperasse encontrar algo digno de atenção. O coronel Ramon T. Cornell, um jovem comandante da divisão Ardfeain, assobiava baixinho, com um olhar fixo num ponto do horizonte que só ele conhecia. O coronel Lian Aep Muirmos, da divisão Daithven, folheava seu inseparável fascículo de poesia. Tibor Egebrach, da divisão de lanceiros pesados Alba, coçava a nuca com a ponta do chicote. "Atacaremos logo que as patrulhas retornarem", disse Querhorn. "Senhores oficiais, estou preocupado com aquelas colinas no norte. Antes de atacarmos, preciso saber o que há atrás delas." Lamar Flaut estava com medo. Morria de medo. Um medo que rastejava pelos seus intestinos. Parecia que nas vísceras tinha pelo menos 12 enguias gosmentas, cobertas de um muco fedorento, que procuravam com insistência uma abertura pela qual pudessem se libertar. Havia uma hora a patrulha tinha recebido as ordens e partido. Float esperava, no fundo da alma, que o frio matinal espantasse o medo, que o pavor fosse abafado pela rotina, pelo ritual treinado, pelo duro e severo cerimonial do serviço. Enganou-se. Agora, 1 hora mais tarde, e depois de percorrer cerca de 5 milhas, longe, perigosamente longe dos seus, por dentro, perigosamente por dentro do território do inimigo, próximo, fatalmente próximo do perigo desconhecido, o medo apenas mostrava do que era capaz. Pararam na margem de uma floresta de abetos por cautela. Permaneceram atrás dos enormes juníperos que cresciam no limiar. À sua frente, atrás de uma faixa de pinheiros baixos, estendia-se uma extensa bacia. A neblina deslizava sobre as pontas da grama. "Ninguém, nem uma alma viva", avaliou Flaut. "Vamos voltar. Já estamos muito longe." O sargento olhou para ele de soslaio. Longe? Haviam se afastado apenas 1 milha, arrastando-se como tartarugas mancas. "Valeria a pena olhar ainda atrás daquela colina, primeiro-tenente", falou. "Acho que de lá teremos uma visão melhor. Será possível ver os 2 vales. Se alguém estiver se aproximando, não passará despercebido. E então? Vamos dar um pulo até lá, senhor? É uma distância de apenas algumas milhas." "Algumas milhas", Flaut pensou. Num terreno aberto, expostos como numa frigideira. As enguias contorciam-se, procuravam com violência sair de suas entranhas. E pelo menos uma, Flaut sentia com nitidez. Estava no caminho certo. Ouvi o tinir de um estribo, o resfolegar de um cavalo. Lá, por entre o intenso verde dos pinheiros novos numa encosta arenosa. Algo se mexeu lá? Uma silhueta? Estão nos cercando? Corria um boato pelo acampamento de que havia alguns dias os condotieiros da Companhia Livre pegaram um elfo vivo depois de levar a excursão de reconhecimento da brigada Vrihead a uma cilada. Dizia-se que ele foi castrado, que teve sua língua arrancada e todos os dedos da mão cortados, e, por fim, que arrancaram seus olhos.
Debochavam dele, dizendo que já não conseguia mais brincar com sua vagabunda élfica, nem vê-la brincar com os outros. "E aí, senhor?" O sargento pigarreou. "Vamos dar um pulo até o morro?" Lamar Float engoliu a saliva. Não podemos demorar", respondeu. "Já verificamos. Aqui não há inimigos. Precisamos relatar isso ao comando. Vamos embora." Meno Coehorn ouviu o relato debruçado sobre os mapas. Depois ergueu a cabeça. "Para os esquadrões!" ordenou brevemente. "Sr. Braibant, Sr. Melisstoke, avançar!" "Viva o Imperador!" gritaram Tyrconnel e Egebrach. Meno olhou para eles de forma estranha. "Para os esquadrões!" repetiu. "Que o sol grandioso ilumine sua glória." Milo van der Beek, um metadilho cirurgião de campo, conhecido como Ruivo, inalou com avidez embriagadora uma mistura de cheiros de tintura de iodo, amoníaco, álcool, éter e elixires mágicos, suspensa sob a lona da barraca. Queria saciar-se com esse cheiro agora, quando ainda estava são, limpo, imaculado, virgem e clinicamente estéril. Sabia que não permaneceria assim por muito tempo. Olhou para a mesa de operações, também imaculadamente branca, e para o instrumental, para as dezenas de ferramentas que despertavam respeito e confiança com a fria e ameaçadora dignidade do aço frio, com a castiça limpeza do brilho metálico, com a ordem e a estética de sua posição. Diante do instrumental havia uma grande movimentação. Eram suas funcionárias que andavam de um lado para o outro. 3 mulheres. Puf. Ruivo corrigiu-se em pensamento. 1 mulher e 2 moças. 1 mulher velha, embora bonita e com aspecto de jovem, e 2 crianças. Uma mágica e bezedeira chamada Marti Sodergren, e voluntárias. Shani, aluna da Universidade de Oxenfurt, e Ola, sacerdotisa do templo de Meritele de Elander. "Conheço Marti Sodergren", Ruivo pensou. Já havia trabalhado várias vezes com essa gostosinha. É um pouco ninfomaníaca, com tendências à histeria, mas não importa, contanto que sua magia funcione. Feitiços de anestesia, desinfecção e para estancar sangramento. Iola, sacerdotisa, ou melhor, noviça. Uma moça de beleza simples e comum, como um tecido de linho, com grandes e fortes mãos de camponesa. O templo impediu que essas mãos fossem manchadas pelo humilhante estigma do trabalho duro e sujo na lavoura, mas não conseguiu mascarar suas origens. Não, Ruivo refletia, não me preocupo com ela. Essas mãos de camponesa são mãos dignas de confiança. Além disso, as moças dos templos raramente falham. Nos momentos de desespero não se entregam, confiam na sua religião, nessa sua fé mística. O interessante é que isso ajuda. Olhou para Shani, de cabelos ruivos, que passava habilidosamente as linhas cirúrgicas nas agulhas tortas. Shani, filha de fétidos becos urbanos, conseguiu ingressar na Universidade de Oxenfurt graças à sua ânsia de saber e a enormes sacrifícios dos seus pais, que pagavam as mensalidades. Estudante, bobona, garota alegre e levada. O que sabe fazer? Passar a linha nas agulhas? Colocar torniquetes? Segurar os ganchos? A pergunta é, quando será que essa estudantezinha ruiva vai desmaiar, soltar os ganchos e desabar na barriga aberta do paciente? As pessoas têm pouca resistência, pensou. Pedi que me mandassem uma elfa ou alguém da minha raça.
Mas não confiam nelas. Tampouco confiam em mim. Sou um metadilho, um desumano, um estranho. Shani! Pois não, Sr. Vanderbeck? Ruivo. Isto é para você, Sr. Ruivo. O que é isso, Shani? E para que serve? Sr. Ruivo, o senhor está checando meus conhecimentos? Responda, garota. É um raspador. Serve para tirar o periósteo na hora da amputação, para que ele não rache debaixo dos dentes de uma serra, para a serragem sair limpa e lisa. Está satisfeito? Passei? Menos, menina, menos. Passou os dedos nos cabelos. Interessante, pensou. Somos 4 médicos aqui, todos são ruivos. É o destino ou o quê? Meninas, saiam da barraca, por favor, pediu acenando com a mão. Obedeceram, mas as 3 saíram bufando baixinho, cada uma do seu modo. Do lado de fora, um grupo de enfermeiros sentado junto da barraca aproveitava os últimos minutos da doce folga. Ruivo lançou um olhar severo na direção deles e puxou o ar com o nariz para verificar se já estavam embriagados. O ferreiro, um homem enorme, andava de um lado para o outro junto de sua mesa, que parecia uma mesa de tortura, arrumava as ferramentas usadas para arrancar os feridos das armaduras, as cotas de malha e os bacinetes amassados. Ruivo começou a falar sem introduzir o assunto, apontando para o campo. Ali, daqui a um instante, começará uma carnificina. E daqui a um instante, mais um instante, aparecerão os primeiros feridos. Todos sabem o que devem fazer, todos conhecem suas responsabilidades e seu lugar. Se todos obedecerem às regras, tudo correrá bem. Está claro? Nenhuma das moças disse nada. Ruivo continuou, apontando novamente. Ali, daqui a um instante, umas 100.000 pessoas começarão a ferir umas às outras, de maneiras muito sofisticadas. Ao todo, incluindo os 2 outros hospitais, somos 12 médicos. Não conseguiremos de jeito nenhum ajudar todos os necessitados, nem uma percentagem mínima deles. Aliás, ninguém está exigindo isso. Contudo, trataremos deles, pois essa é, peço desculpas por falar uma banalidade, nossa razão de ser, ajudar os necessitados. Portanto, ajudaremos todos, na medida do possível. Desta vez tampouco se ouviram comentários. Ruivo virou-se e disse em voz baixa e num tom mais suave. Não conseguiremos prestar maior ajuda do que o possível. Mas façamos que nossa ajuda não seja menos do que o possível. Mexeram-se, afirmou o condestável Jean Natalis, e enxugou a mão suada no quadril. Vossa Majestade Imperial Nilfgaard avançou. Estão se aproximando. O rei Foltest, dominando o cavalo agitado, um lobuno claro de arreio ornado com flores de lis, virou pelo belo perfil digno de figurar nas moedas para o condestável. Então precisamos recebê-los como merecem. Senhor condestável, senhores oficiais... Morte aos negros! Bradaram em uníssono o condottiero Adam Adieu Pangrat e o conde de Ruyter. O condestável olhou para eles, depois endireitou-se e inspirou fundo. Para o esquadrão! À distância, ribombavam os tímpanos e tambores nilfgaardianos, zuniam os cromornos, olifantes e zurnas. A terra tremeu, atingida por milhares de cascos. É agora, logo! Falou Andy Biberveld, metadilho, cabo da unidade de carros, afastando o cabelo da pequena orelha pontiaguda. Tara Hildebrandt, Didi Lúpulo, Hofmeier e os carretões restantes acenaram com a cabeça. Eles também ouviram a movimentação, o estrondo monótono da batida de cascos vindo de trás do morro e da floresta. Ouviram um grito e um berro crescentes que lembravam o zunido de mamangabas.
Sentiram a terra tremer. O berro rápido avolumou-se, elevou-se um tom. A primeira salva dos arqueiros! Andy Biberveld tinha experiência, vira, isto é, ouvira, muitas batalhas. Logo surgirá outra! Estava certo. Agora vão se chocar! Melhor nem ir para debaixo dos carros, falou William Hardbottom, conhecido como Gaguinho, agitando-se inquieto. Digo-lhes... Biberveld e os outros metadilhos olharam para ele com piedade. Debaixo dos carros? Para quê? Quase 1/4 de milha os separava do local da batalha, e mesmo que uma patrulha entrasse ali de repente na retaguarda, nos carros, alguém se salvaria debaixo dos vagões? O clamor e o estrondo silenciaram. Já! Andy Biberveld afirmou, e outra vez estava certo. Da distância de 1/4 de milha, de trás do morro e da floresta, por entre os berros e um súbito estridor de ferro chocando-se contra ferro, chegou aos ouvidos dos carretões um ruído nítido, macabro e arrepiante. Um cuim, um horrível, desesperado e selvagem grunhido. Um cuim de animais mutilados. A cavalaria... Biberveld passou a língua nos lábios. A cavalaria encravou-se nas piques. Só... tartamudeou o pálido Gaguinho. Não sei o que os cavalos lhes fizeram, e a esses filhos da puta... Jarry apagou com a esponja outra frase. Semicerrou os olhos, tentando lembrar-se daquele dia, do momento em que as duas tropas se chocaram, em que os dois exércitos se lançaram a seus pescoços como se fossem spaniels bretões raivosos enlaçados num abraço mortal. Procurava as palavras para descrever esse momento. Em vão. A formação em cunha da cavalaria irrompeu o quadrilátero. A divisão Alba, feita uma gigantesca adaga, executando uma punhalada, arrebentava tudo que dificultava o acesso ao corpo vivo da infantaria temeriana. Piques, dardos, alabardas, lanças, paveses e escudos. A divisão Alba irrompeu o corpo vivo como uma adaga, derramando sangue. Era nesse sangue que os cavalos se banhavam e escorregavam naquele momento. Mas a ponta da adaga, embora encravada profundamente, não atingira o coração, nem nenhum órgão vital. A cunha da divisão Alba, em vez de esmagar e fragmentar o quadrilátero temeriano, perfurou e atascou-se. Atolou-se na turba dos soldados a pé, maleável e espessa como o alcatrão. Inicialmente, parecia não haver perigo. A cabeça e os flancos da cunha eram compostos de esquadrões de elite de armadura pesada. As espadas e as armas dos lansquenês eram rebatidas pelos escudos e pelas chapas das armaduras, como martelos pelas bigornas. Não havia como atingir os cavalos das armaduras. E mesmo que de vez em quando um dos cavaleiros armados caísse da sela ou com o corcel, as espadas, estrelas da manhã, as picaretas e os machados dos cavaleiros produziam um verdadeiro morticínio entre os infantes em avanço. A cunha atolada na multidão agitou-se e começou a penetrar cada vez mais fundo. Alba! O subtenente Devlin Aepmeara ouviu o grito do coronel Egebrach, dominando sobre o estridor, o clamor, a ululação e o relincho dos cavalos. Adiante, Alba! Viva o imperador! Avançaram dilacerando, golpeando e cortando. Sob os cascos dos cavalos que relinchavam de forma selvagem e lançavam patadas, saíam ruídos de patinhar, esmagar, ranger e estourar.
Alba! A cunha a atolou novamente. Os lansquenês, embora menos numerosos e ensanguentados, não cederam. Continuavam impelindo, apertando a cavalaria como uma tenaz, até ouvir-se um estalo. Os cavaleiros pesados da primeira linha, golpeados com alabardas, bardiches e massas, sucumbiram e abriram espaço. Acutilados com partazanas e ranceurs, derrubados das celas com os ganchos das bisarmas e rogatinas, espancados impiedosamente com manguais e porretes de ferro, os cavaleiros da divisão Alba começaram a morrer. A cunha que perfurou o quadrilátero da infantaria, ainda há pouco um perigoso ferro mutilador dentro de um organismo vivo, agora parecia uma estalactite de gelo no enorme punho de um camponês. Temeria! Pelo rei, peões! Acabem com os negros! As coisas tampouco estavam fáceis para os lansquenês. A Alba não se deixava romper, as espadas e os machados erguiam-se e caíam, cortavam e dilaceravam. A infantaria pagava um altíssimo preço em sangue por todo o homem a cavalo derrubado da sela. O coronel Egebrar, atingido no meio da fenda da armadura com a ponta de um ranceur, fina como uma sovela, soltou um grito e desequilibrou-se na cela. Antes que lhe prestassem socorro, um terrível golpe de um mangual jogou-o ao chão. A infantaria em turbilhão pôs-se em cima dele. O estandarte com um negro alerião e um perissônium dourado no peito vacilou e caiu. A cavalaria pesada, da qual fazia parte o subtenente Devlin Aep Meara, lançou-se naquela direção, cortando, estraçalhando, esmagando, berrando. Queria saber. Devlin Aep Meara pensou, arrancando a espada de uma capelina destroçada e do crânio de um lansquené temeriano. Queria saber, pensou, rebatendo num extenso golpe o dentuço gancho de uma bisarma dirigida para ele. Queria saber para que tudo isso, por que tudo isso e por quem tudo isso. E foi então que se convocou o convento das grandes mestras, nossas veneráveis mães, cuja lembrança sempre permanecerá viva entre nós, pois as grandes mestras da primeira loja decidiram... Noviça Bonde, você está despreparada. Nota insuficiente. Sente-se. Mas eu estudei de verdade. Sente-se. Para que diabos temos que estudar essas coisas velhas? Murmurou a Bonde ao sentar-se. Quem hoje em dia ainda liga para essas coisas? E que proveito isso traz? Silêncio! Noviça Nimue. Presente, mestre. Estou vendo. Você sabe a resposta? Se não souber, sente-se e não me faça perder tempo à toa. Sei. Fale então. Pois sim. As crônicas nos ensinam que o convento das mestras se reuniu no Castelo Montecalvo para decidir como acabar com a maléfica guerra entre o imperador do sul e os reis do norte. A venerável mãe Assiri, a santa mártir, disse que os governantes não cessariam a luta até que sangrassem o suficiente. E a venerável mãe Filipa, santa mártir, respondeu: dar-lhes-emos uma grande, sangrenta, horrível e cruel batalha. Incitaremos tal batalha para que as tropas do imperador e os exércitos dos reis derramem seu sangue nela. E depois nós, ou seja, a grande loja, os obrigaremos a fazer as pazes. E foi isso que aconteceu. As veneráveis mães incitaram a batalha de Brena e os governantes foram obrigados a assinar a paz de Sintra. Muito bem, noviça Nimue. Eu lhe daria uma nota mais alta, se não fosse por esse pois sim no início da frase. Não se começa uma frase com pois sim. Sente-se. E agora ouviremos sobre a paz de Sintra. A pessoa que falará sobre o assunto será... A campainha tocou, indicando que era a hora do intervalo. Contudo, as noviças não reagiram com gritos nem com o barulho dos bancos ao levantar-se.
mantiveram-se em silêncio, em uma calma solene e respeitosa. Já não eram pirralhas e não frequentavam o jardim de infância. Já estavam na terceira série, tinham 14 anos, e essas circunstâncias exigiam um comportamento adequado. Bom, aqui não há muita coisa para acrescentar. O Ruivo avaliou o estado do primeiro paciente, que acabava de manchar com sangue o branco imaculado da mesa. O fêmur está fragmentado. A artéria ficou intacta. Caso contrário, teriam trazido um cadáver. Parece ter sofrido um golpe de machado e a dura aba da cela funcionou como um toco de lenhador. Olhem só. Shani e Yola inclinaram-se. Ruivo esfregou as mãos. Como disse, aqui não há nada a acrescentar. Pode-se apenas retirar. Mãos à obra. Yola, torniquete com força. Shani, faca. Não essa, a faca de amputação de 2 gumes. O ferido não tirava os olhos inquietos de suas mãos. Seguia seus movimentos com o olhar de um animal assustado preso numa armadilha. Por obséquio, Marte, um pouco de magia. O metadilho acenou com a cabeça, debruçando-se sobre o paciente de tal maneira que encobria todo o seu campo de visão. Vou amputar, filho. Não! O ferido lulou, sacudindo a cabeça, tentando escapar das mãos de Marte Sodergren. Não quero! Se eu não amputar, vai morrer. Prefiro morrer! Sob o efeito da magia da curandeira, o ferido falava cada vez mais devagar. Prefiro morrer a ficar aleijado. Deixem-me morrer. Estou implorando. Deixem-me morrer. Não posso. Ruivo ergueu a faca, olhou para a lâmina, para o aço virgem brilhoso. Não posso deixar que morra. Sou médico. Introduziu o gume com firmeza e fez um profundo corte. O ferido gritou. E, embora fosse humano, uivou desumanamente. O estafeta freou o cavalo com tanto ímpeto que pedaços do gramado saíram voando de debaixo dos cascos. 2 ajudantes seguraram a brida e dominaram o corcel agitado. O estafeta saltou da cela. Quem? Quem mandou você? Jean Nathalie gritou. O senhor de Ruiter, o estafeta arquejou. Paramos os negros, mas são grandes as perdas. O senhor de Ruiter pede reforço. Não há reforço, o condestável respondeu após um momento de silêncio. Precisam aguentar, têm que aguentar. E aqui, senhoras, Ruivo apontou parecendo um colecionador que apresentava sua coleção. Vejam que bela consequência de um corte na barriga. Alguém facilitou o nosso trabalho ensaiando no coitado uma laparotomia amadora? Por sorte, ele foi carregado com cuidado sem perder órgãos importantes, isto é, suponho que não tenham sido perdidos órgãos importantes. Shani, o que você acha disso? Por que essa cara, menina? Até agora você só conhecia os homens como são externamente? As tripas estão danificadas, Sr. Ruivo. O diagnóstico, além de correto, é evidente. Nem é preciso olhar, basta cheirar. Yola, passe o pano. Marte, ainda temos muito sangue aqui. Por gentileza, aplique um pouco mais de sua preciosa magia. Shani, grampo. Use a pinça hemostática. Não está vendo que o sangue está jorrando? Yola, passe a faca. Quem está vencendo? Repentinamente o paciente operado virou os olhos esbugalhados e perguntou num balbucio, embora com plena consciência. Digam-me, quem está vencendo? Filhinho, Ruivo debruçou-se sobre as entranhas abertas, ensanguentadas e pulsantes. Realmente, se fosse você, seria a última coisa com a qual me preocuparia. Começou então na ala esquerda e no meio da linha um embate horrível e sangrento. No entanto, embora o ímpeto e a perseverança de Nilfgaard fossem enormes,
Sua carga chocara-se contra o exército real como uma onda do mar se choca contra as rochas. Tratava-se de soldados excepcionais, pesados esquadrões de Maribor, Vizin e Tretogor, assim como os pertinazes lansquenês temerianos, mercenários profissionais que não se assustavam facilmente com a força da cavalaria. E foi assim que o combate prosseguiu, como o mar que se choca contra a rocha da terra firme. Era um combate em que não havia como adivinhar quem venceria, pois, embora as ondas se chocassem constantemente contra a rocha, não enfraqueciam, apenas cediam para logo voltar a bater. No entanto, a rocha continuava firme, como antes, visível por entre as ondas revoltas. A situação na ala direita do exército real, entretanto, era diferente. Como um velho gavião que sabe onde pousar e executar a bicada mortal, o marechal de campo Menno Coehorn sabia onde aplicar o golpe. Juntando suas divisões de elite, a Defoen de lanceiros e os couraçados de Ardefeain, num punho de ferro, atacou no cruzamento das linhas acima da Lagoa Dourada, no lugar onde estavam os esquadrões de Bruges. Embora os brugenses o lutassem com coragem, mostraram-se menos resistentes, tanto em termos de armaduras como de espírito. Sucumbiram ao ataque dos Nilfgaardianos. Imediatamente, 2 esquadrões da Companhia Livre, comandados pelo velho condottiero Adam Pangrat, lançaram-se em seu socorro e conseguiram deter Nilfgaard, o que lhes custou um alto preço em sangue. Entretanto, os anões da unidade voluntária posicionada no flanco direito correriam um terrível risco de serem cercados e a formação de todo o exército real estava ameaçada de ser destroçada. Jarre mergulhou a pena no tinteiro. Os netos esganiçavam no fundo do pomar e suas risadas ressoavam como sinetas de cristal. No entanto, Jean Natalis, atento como um grou, notara o perigo e, num instante, percebeu o que estava para acontecer. Enviou imediatamente um estafeta aos anões com uma ordem para o coronel Els. Com toda a sua ingenuidade de um rapaz de 17 anos, o corneta Aubrey achava que chegar à asa direita, transmitir a ordem e voltar ao morro demoraria no máximo 10 minutos. Certamente não mais do que isso, pois montava Chiquita, uma égua esguia e veloz como uma corça. Antes mesmo de ter chegado à Lagoa Dourada, o corneta se deu conta de 2 coisas. Não sabia quando chegaria à asa direita, nem quando conseguiria regressar. E a rapidez de Chiquita lhe seria muito, muito mais útil mesmo. No campo a leste da Lagoa Dourada, a batalha fervia. Os negros lutavam contra a cavalaria brugense, que protegia a formação da infantaria. De repente, o corneta viu silhuetas de capas verdes, amarelas e vermelhas saindo do turbilhão da batalha e fugindo em alvoroço em direção ao rio Xotla, feito faíscas ou cacos de um vitral partido. Atrás deles, como um rio negro, os Nilfgaardianos foram invadindo tudo. Aubrey freou a égua bruscamente, puxou as rédeas, pronto para recuar e fugir, saindo do caminho dos fugitivos e dos perseguidores. Mas o sentido de dever prevaleceu. O corneta encostou-se ao pescoço do cavalo e lançou-se num galope desenfreado. Em volta, ouviam-se gritos e cascos batendo, estridor e estampido. Via-se um tremeluzir caleidoscópico de silhuetas e o brilho das espadas. Alguns brugenses, empurrados até a beira da lagoa, resistiam desesperadamente, juntando-se em volta da bandeira com a cruz de âncora. No campo, os negros massacravam a infantaria dispersa, que não tinha apoio. A visão do cometa foi tapada por uma capa negra com o símbolo de um sol prateado. "Avgir Nordling!" Aubrey gritou e Chiquita, assustada com o berro, lançou-se em fuga, salvando sua vida, tirando-o do alcance da espada nilfgaardiana.
Repentinamente, flechas e setas silvaram, sobrevoando sua cabeça, e outra vez silhuetas tremeluziam diante de seus olhos. Onde estou? Onde estão os meus? Onde está o inimigo? Girmor Nordling! Estrondo estridor, cavalos relinchando, gritos. Pare, pirralho, não é por aí! A voz de uma mulher. Uma mulher montada num garanhão negro de armadura, com o cabelo esvoaçando e o rosto respingado de sangue. Junto dela, cavaleiros couraçados. Quem é você? A mulher borrou o sangue com o punho no qual segurava a espada. Corneta Aubrey, alferes do condestável Natalis. Levo ordens para os coronéis Pangrat e Els. Você não tem a menor chance de chegar no lugar onde a Dieu está lutando. Vamos até os anões. Sou Júlia Batimarco. Apressem os cavalos, diabos. Estão cercando-nos a galope. Não teve tempo de protestar. Tampouco valia a pena fazê-lo. Após curto galope desenfreado, surgiu no meio da poeira uma massa da infantaria, um quadrilátero, encascado como uma tartaruga com a parede de paveses e eriçado com pontas de ferro como uma almofada para agulhas. Uma enorme bandeira dourada com 2 martelos cruzados esvoaçavam sobre o quadrilátero. Junto dela erguia-se uma vara com colas de cavalos e caveiras humanas. O quadrilátero estava sendo atacado por Nilfgaardianos. Avançavam e recuavam. Pareciam cães a sacudir um velho que tentava espantá-los agitando uma vara na mão. Era a divisão Ardfeain, impossível de confundir com qualquer outra por causa dos enormes sóis nas capas. Adiante, companhia livre! A mulher gritou, movimentando a espada em redemoinho. Esforcem-se para ganhar nosso soldo! Os cavaleiros, e junto deles o corneta Aubrey, lançaram-se contra os Nilfgaardianos. O embate durou apenas alguns instantes, mas foi terrível. Ao terminar, a parede de paveses abriu-se diante deles. Estavam dentro do quadrilátero, apertados, em meio a anões de cota de malha, coifas de malha e elmos pontudos, à infantaria redânia, à suave cavalaria brugense e aos condutieiros armados. Júlia Abatimarco, doce pateta, condotieira, só agora reconhecida por Aubrey, levou-o até um rechonchudo anão que carregava um elmo pontudo ornamentado com um belo penacho. Estava montado desleixadamente num encouraçado cavalo nilfgaardiano sobre uma sela de lanceiros com um enorme cepilho. Subiu nele para poder olhar por sobre as cabeças dos infantes. Coronel Barclay Els? O anão acenou com o penacho, reparando, com uma evidente comoção, o sangue com o qual estavam cobertos o corneta e sua égua. Aubrey involuntariamente ficou vermelho. Era o sangue dos Nilfgaardianos que os condotieros estraçalhavam junto dele. Ele mesmo nem teve tempo de desembainhar a espada. Corneta Aubrey! Filho de Anselmo Aubrey? O caçula. Ah, conheço seu pai. O que você traz para mim de Natalis e Foltest, cornetinha? Corremos o risco de sofrer um rompimento no meio do agrupamento. O condestável ordena que a unidade voluntária recolha a asa o mais rápido possível e recue para a Lagoa Dourada e o rio Xotla para dar apoio. As palavras foram abafadas por berros, pelo estridor e guincho dos cavalos. De repente, Aubrey percebeu o quanto eram estúpidas as ordens que trazia e que tinham pouco valor para Barclay Els, Júlia Abatimarco e para aquele quadrilátero formado por anões armados de martelos que lutavam sob a bandeira que esvoaçava sobre o Mar Negro de Nilfgaard, que os cercava e atacava de todos os lados. Atrasei-me. Cheguei tarde demais, gemeu. Doce pateta bufou. Barclay Els abriu um sorriso largo. Não, corneta. Foram os Nilfgaardianos que chegaram muito cedo, falou.
Dou meus parabéns às senhoras e a mim mesmo por esta bem-sucedida ressecção do intestino grosso e delgado, esplenectomia e sutura do fígado. Queria apenas chamar a atenção para o fato de que demoramos muito tempo para ajudar nosso paciente a superar as consequências daquilo que fizeram com ele no campo de batalha em apenas um átimo de segundo. Recomendo isso como assunto para reflexões filosóficas. Agora, a senhorita Shani suturará nosso paciente. Mas eu nunca fiz isso antes, Sr. Ruivo. Sempre há uma primeira vez. O vermelho com o vermelho, o amarelo com o amarelo, o branco com o branco. Suture desse modo e dará tudo certo. Como é que é? Barclay Ells cofiou a barba. O que você está falando, cornetazinho, filho caçula de Anselm Mowbray? Que estamos aqui de bobeira? Caralho, nem nos mexemos diante do ataque. Não demos nenhum passo para trás. Não é nossa culpa que os de Bruges não aguentaram. Mas a ordem, eu estou cagando para a ordem. Se não preenchermos o buraco, Doce Pateta gritou sobre o alvoroço, os negros romperão a frente. Romperão a frente. Abra a formação, Barclay. Vou avançar. Passarei para o outro lado. Acabarão com vocês antes que alcancem a lagoa. Morrerão em vão. O que você propõe, então? O anão xingou, arrancou o elmo da cabeça e jogou-o no chão com raiva. Seus olhos estavam selvagens, avermelhados, horríveis. Chiquita, montada pelo corneta e espantada pelos gritos, saltitava na medida que o pouco espaço permitia. Chamem Yarpen Zigrin e Dennis Kramer para cá, agora! Era visível que os dois anões vinham do combate mais cruento. Ambos estavam cobertos de sangue. A dragona de aço de um deles tinha vestígios de um corte que deixou as pontas das chapas eriçadas. O outro tinha a cabeça envolta numa faixa que vazava sangue. Tudo bem, Zigrin? É interessante. O anão arquejou. Que todos façam a mesma pergunta. Barclay Ells virou-se, procurando o corneta com um olhar, e fixou os olhos nele. E então, filho caçula de Anselm, rouquejou, o rei e o condestável ordenam que vamos até lá para prestar ajuda? Então abra bem os olhos, cornetinha, pois ficará espantado com o que verá. Droga! Ruivo berrou dando um salto para trás, afastando-se da mesa e esgrimindo o bisturi na mão. Por quê? Por que diabos as coisas têm que ser assim? Ninguém respondeu. Marty Sodergren apenas abriu os braços. Shani abaixou a cabeça. Yola fungou. O paciente, que tinha acabado de morrer, olhava para cima, com os olhos imóveis, vidrados. Ao embate! Matem todos! Para a desgraça dos filhos da puta! Marchem uniformemente! Berrava Barclay Ells. Passos uniformes! Mantenham a formação! E juntos! Juntos! Não acreditarão em mim, pensou o corneta Aubrey. Nunca acreditarão quando contar. Este quadrilátero está lutando em pleno cerco, rodeado de todos os lados pela cavalaria, rasgado, golpeado, batido, esfaqueado. E mesmo assim ele avança. Avança, uniforme, unido, pavês junto de pavês. Segue pisando sobre cadáveres, empurrando a cavalaria à sua frente, empurrando adiante a divisão de elite Ardefeain. Continua se movendo. Ao embate! Passos uniformes! Passos uniformes! Berrava Barclay Ells. Mantenham a formação! O grito, caralho! O grito! Nosso grito! Avante, Marracan! Alguns milhares de gargantas anãs entoaram o famoso grito de guerra de Marracan. Ho! 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 Aguardem, fregueses! Já levarão uma tunda!
Os alicerces desse bordel desabarão com um chute na bunda. Ao embate, companhia livre! O agudo soprano de Júlia Abatemarco penetrou feito uma fina e afiada misericórdia, o berro estrondoso dos anões. Os condottieri saíram da formação e lançaram-se para deter a cavalaria que atacava o quadrilátero. Foi um ato verdadeiramente suicida, pois todo o ímpeto do ataque nilfgaardiano virou-se contra os mercenários, privados da proteção das alabardas, dos piques e paveses dos anões. O estrondo, os gritos e o guincho dos cavalos fizeram o corneta Aubrey encolher-se instintivamente na sela. Foi golpeado nas costas e percebeu que se deslocava, junto à égua presa em meio ao turbilhão, na direção do maior alvoroço e da mais terrível das carnificinas. Agarrou com força o punho da espada, que de repente pareceu-lhe escorregadia e estranhamente desajeitada. Logo em seguida foi levado para a frente da linha dos paveses e começou a estraçalhar tudo à sua volta e a gritar como se estivesse possuído. Mais uma vez! Ouviu o grito selvagem de Doce Pateta. Só mais um pouco! Aguentem, rapazes! Golpeiem! Matem! Pelo dobrão, tal qual o sol dourado! Até mim, companhia livre! Um cavaleiro nilfgaardiano sem elmo e com sol prateado na capa conseguiu penetrar a formação, levantou-se nos estribos, derrubou com um horrendo golpe de machado de guerra um anão com o pavês e dilacerou a cabeça de outro. Aubrey virou-se na cela e atacou com ímpeto. Um pedaço do couro cabeludo de um tamanho consideravelmente grande caiu da cabeça do nilfgaardiano e ele próprio desabou no chão. Nesse momento, o corneta também foi atingido na cabeça e caiu da cela. Eram tantos ao redor que não caiu logo no chão. Ficou guinchando, suspenso por alguns segundos entre o céu, a terra e os flancos de 2 cavalos. E apesar de ter ficado apavorado, não teve tempo de degustar a dor. Ao cair, os cascos ferrados quase instantaneamente esmagaram seu crânio. Após 65 anos, a anciã, perguntada sobre aquele dia, sobre o campo de Brenna e o quadrilátero que se dirigia para a Lagoa Dourada, passando por cima de cadáveres de amigos e inimigos, sorria, o que destacava ainda mais o rosto moreno e enrugado como uma ameixa seca. Impaciente, ou talvez apenas disfarçando a ansiedade, acenava com a mão trêmula, ossuda e extremamente retorcida pela artrite. Não havia como qualquer um dos 2 oponentes conseguir virar o resultado da batalha para o seu lado, balbuciava. Estávamos no meio do cerco e eles estavam ao nosso redor. Simplesmente ficamos nos matando mutuamente. Eles nos matavam e nós os matávamos. Eles nos matavam e nós os matávamos. A anciã superou com dificuldade o ataque de tosse. Os ouvintes que estavam mais próximos dela viram uma lágrima correr pela sua bochecha, a procurar arduamente o caminho por entre as rugas e velhas cicatrizes. Eram tão valentes quanto nós, balbuciava a vovozinha, aquela que um dia fora Júlia Abatemarco, doce pateta da Companhia Livre de Condottieros. Éramos igualmente valentes, eles e nós. Por um longo momento a anciã silenciou. Os ouvintes, vendo-a sorrir com as lembranças, não tinham pressa. Para a glória, para os rostos embaçados na névoa do esquecimento daqueles que pereceram com dignidade, para os rostos daqueles que sobreviveram com honra, para que posteriormente suas vidas fossem arruinadas por vodka, drogas e tuberculose. Éramos igualmente valentes, Júlia Abatemarco encerrou. Nenhum dos adversários tinha força suficiente para demonstrar maior valentia. Mas
nós conseguimos ser valentes por 1 minuto a mais. Marte, por favor, conceda-nos mais um pouco de sua maravilhosa magia. Mais um pouquinho, um pinguinho, por favor. As entranhas deste coitado estão parecendo um enorme guisado e, para piorar, temperado com um monte de anéis da cota de malha. Não consigo fazer nada porque ele fica se remexendo como um peixe eviscerado. Shani, diabo, segure os ganchos. Yola, você está dormindo, droga? Grampo, grampo! Yola respirou pesadamente e, com dificuldade, engoliu a saliva que enchia toda a sua boca. Vou desmaiar, pensou. Não vou suportar, não vou aguentar mais isso, este fedor, esta mistura horrível de odores de sangue, vômito, fezes, urina, do conteúdo das tripas, de suor, de medo e da morte. Não vou aguentar mais os gritos e gemidos que não cessam, as mãos ensanguentadas e viscosas me agarrando como se eu realmente fosse a salvação, a fuga, a vida. Não vou aguentar mais o absurdo daquilo que fazemos aqui, pois isto aqui é um absurdo, um enorme, gigantesco absurdo, sem nenhum sentido. Não vou suportar o esforço e o cansaço. Não param de trazer mais e mais pessoas. Não dá mais. Vou vomitar. Vou desmaiar. Vou passar vergonha. Pano! Tampão! Grampo intestinal! Não esse, um grampo mole. Cuidado com o que faz. Se você cometer esse erro outra vez, vou bater nessa sua cabeçona ruiva. Está ouvindo? Vou bater nessa sua cabeçona ruiva. Grande Meritelli, ajude-me. Ajude-me, deusa. Está vendo? Melhorou num instante. Mais um grampo, sacerdotisa. Pinça para o vaso. Muito bem, Yola. Continue assim. Marte, enxugue os olhos e o rosto dela. E o meu também. De onde vem esta dor? Pensou o condestável Jean Nathalis. O que dói tanto em mim? Ah, já sei. Os punhos fechados. Acabemos com eles! Gritou Kesvanlô, esfregando as mãos. Acabemos com eles, Marechal! A linha está arrebentando no cruzamento! Vamos atacar! Pelo sol grandioso, ataquemos sem demora e eles sucumbirão, desmoronarão! Meno coerrou. Roeu a unha nervosamente, mas percebeu que estavam olhando para ele e logo tirou o dedo da boca. Vamos atacar! Repetiu Kesvanlô com mais calma, desta vez sem ênfase. Nausicaa está pronta! Nausicaa deve permanecer parada! Meno falou com rispidez. A da Erlana também! Senhor Faoltiarna! O comandante da brigada Vrihead, Isegrim Faoltiarna, conhecido como o Lobo de Ferro, virou para o marechal seu rosto repugnante, deformado por uma cicatriz que cortava sua testa, sua sobrancelha, a raiz do nariz e a bochecha. Avancem! O Meno apontou com o bastão. No cruzamento de Temeria e da Redânia. Ali! O elfo prestou continência. Seu rosto repugnante nem tremeu. Seus enormes e profundos olhos não mudaram de expressão. Comparsas! Meno pensou. Aliados! Lutamos juntos contra um inimigo comum, mas eu não os entendo nem um pouco. Esses elfos são tão diferentes, tão estranhos. Interessante. Ruivo tentava enxugar o rosto com o cotovelo, que também estava ensanguentado, e Yola apressou-se a ajudá-lo. Interessante. O cirurgião repetiu apontando para o paciente. Foi atravessado com um forcado ou algum tipo de bisarma de 2 dentes. Vejam aqui. Um dos dentes da ponta atravessou o coração. A câmara está visivelmente perfurada, a aorta quase separada. E ainda há pouco ele respirava. Aqui na mesa, atingido no coração, conseguiu sobreviver até chegar à mesa. Quer dizer que ele morreu? Perguntou soturnamente o cavaleiro da voluntária cavalaria ligeira. Nós o trouxemos do campo de batalha para cá em vão? As coisas nunca acontecem em vão.
Ruivo não baixou os olhos. E, para ser sincero, sim, infelizmente ele morreu. Exitus. Tirem. Ai, diabos. Deem uma olhada, meninas. Marty Sodergren, Shani e Yola debruçaram-se sobre o cadáver. Ruivo levantou a pálpebra do morto. Já viram algo semelhante? As três estremeceram. Sim, responderam juntas e entreolharam-se, ligeiramente espantadas. Eu também já havia visto. Ruivo falou. É um bruxo. Um mutante. Isso explicaria por que conseguiu aguentar tanto. Era seu companheiro de armas? Ou vocês o trouxeram por acaso? Era nosso companheiro, senhor médico. O outro voluntário, um altão com a cabeça enfaixada, confirmou soturnamente. Fazia parte do nosso esquadrão. Era voluntário como a gente e dominava a espada com maestria. Chamava-se Cohen. E era bruxo? Sim. Apesar disso, era um bom homem. Ai! Ruivo suspirou, vendo 4 soldados carregarem mais um ferido sobre uma capa ensanguentada da qual pingava sangue. O ferido era muito novo. Deduziu pelo tom agudo da voz ao uivar de dor. Poxa, que pena. Teria prazer em fazer a necropsia deste, apesar de tudo, bom homem. A curiosidade está me matando. Além disso, poderia escrever uma dissertação se conseguisse olhar suas entranhas. Mas não há tempo para isso. Tirem o cadáver da mesa. Shani, água. Marty, desinfecção. Yola, paz. Poxa, menina, você está vertendo lágrimas de novo? O que é que houve desta vez? Nada, senhor Ruivo, nada. Já está tudo bem. Sinto-me como se tivesse sido roubada. Tris Merigold repetiu. Nenek demorou a responder. Olhava do terraço o jardim do templo onde as sacerdotisas e as noviças entregavam-se aos trabalhos primaveris. Você fez uma escolha, falou por fim. Você escolheu seu caminho, Tris, seu destino, de acordo com a sua vontade. Não é a hora de lamentar. A feiticeira baixou os olhos e respondeu. Nenek, realmente eu não posso lhe falar mais do que já lhe falei. Acredite em mim e me perdoe. Quem sou eu para perdoá-la? E o que você ganhará se eu perdoá-la? Mas eu noto o jeito como você me olha. Você e suas sacerdotisas. Tris estourou. Percebo vocês me perguntando com um olhar. O que você está fazendo aqui, maga? Por que não está lá com Yola, Eurneid, Katia, Mirha e Jarre? Você está exagerando, Tris. A feiticeira olhava para longe, para a floresta que arroxeava atrás do muro do templo, para a fumaça das fogueiras distantes. Nenek permanecia calada. Também viajava nos seus pensamentos. Lá onde o combate estava no seu apogeu e onde jorrava sangue. Pensava nas meninas que mandou para lá. Elas me negaram tudo, Tris falou. Nenek permaneceu calada. Negaram-me tudo, repetiu Tris. Tão sábias, tão sensatas, tão lógicas. Como poderia não acreditar nelas quando diziam que existem assuntos mais importantes e menos importantes, que era preciso desistir dos menos importantes, sacrificá-los em nome dos mais importantes e sem nenhum arrependimento? Que não tem sentido salvar pessoas que conhecemos e amamos, pois trata-se de indivíduos e o destino de indivíduos não tem nenhum impacto sobre o destino do mundo? Que a luta em nome da dignidade, da honra e dos ideais não faz sentido, pois esses são apenas conceitos vazios? Que o verdadeiro campo de batalha pelo destino do mundo fica em um lugar completamente diferente e que a luta seria travada em outro local? Eu me sinto como se tivesse sido roubada. Roubada da possibilidade de cometer desatinos. Não posso correr loucamente para socorrer Ciri,
Não posso correr loucamente para socorrer Geralt ou Yennefer. Pior ainda, na guerra que está sendo travada, na guerra para a qual você mandou suas meninas, na guerra para a qual já refugiu, negam-me até a possibilidade de ficar no monte. Ficar mais uma vez no monte, desta vez consciente de uma decisão verdadeiramente certa. Todos têm alguma decisão a tomar, e seu próprio monte, Tris. A arquissacerdotisa falou em voz baixa. Todos. Você também não conseguirá fugir disso. Formou-se um alvoroço na entrada da barraca. Mais um ferido foi levado para dentro, assistido por alguns cavaleiros. Um deles, usando uma armadura de placas completa, gritava, dava ordens, apressava. Mexam-se, assistentes, mais rápido! Tragam-no para cá! E você, hein, seu cirurgião? Estou ocupado. Ruivo nem ergueu os olhos. Por favor, coloquem o ferido na maca. Tratarei dele logo que terminar. Tratará dele agora, seu médico burro, pois este é o próprio excelentíssimo senhor Conde de Garramone. Ruivo levantou a voz enraivecido, pois a ponta da seta presa nas vísceras mais uma vez tinha escorregado do fórceps, e respondeu: Este hospital tem muito pouco a ver com a democracia. Trazem para cá, sobretudo, cavaleiros ordenados e titulares, barões, condes, marqueses e outros assim. Poucos se importam com gente de baixo escalão. No entanto, há certa igualdade aqui sobre a minha mesa. Hein? O quê? Ruivo novamente enfiou a sonda e o fórceps na ferida e disse: Não importa se este aqui, de cujas entranhas retira o ferro, é um babaca, um cavaleiro de baixo escalão, um fidalgo das antigas linhagens ou um aristocrata. Está prostrado sobre a minha mesa, e nela, permita-me dizer, um conde e um truão têm a mesma importância. O quê? Seu conde esperará a vez dele. Seu metadilho abominável! Ajude-me, Shani! Pegue o outro fórceps. Cuidado com a artéria. Marte, por gentileza, mais um pouco de magia. Temos uma forte hemorragia aqui. O cavaleiro deu um passo adiante, rangendo a armadura e os dentes, e berrou: Eu vou mandar enforcá-lo! Mandarei enforcá-lo, seu desumano! Cale-se, Popebrock! O conde ferido falou com dificuldade, mordendo o beiço. Cale-se! Deixe-me aqui e volte ao campo de batalha. Não, meu senhor, nunca, jamais. É uma ordem. De trás da lona da barraca, ouviam-se troadas, o tinir de ferro, o arquejar dos cavalos e gritos selvagens. Os feridos no hospital soltavam gritos em variados tons. Vejam só. Ruivo ergueu o fórceps e mostrou a ponta hirta já extraída. Esta joia foi feita por um artesão que, graças à sua produção, sustentava uma grande família. Além disso, contribuía para o desenvolvimento da produção em pequena escala, portanto, para o bem-estar e a felicidade de todos. E esta maravilha que ficou presa nas vísceras humanas certamente está protegida por uma patente. Viva o progresso! Jogou desleixadamente a ponta ensanguentada num balde e olhou para o ferido, que havia desmaiado enquanto o Ruivo falava. Suturar e retirar. Se tiver sorte, sobreviverá. Tragam o próximo da fila, aquele com a cabeça dilacerada. Esse saiu da fila há alguns minutos atrás. Marte Sodergren falou com calma. Ruivo inspirou e expirou o ar, afastou-se da mesa sem fazer comentários desnecessários e postou-se diante do conde ferido. Suas mãos estavam ensanguentadas e o avental salpicado de sangue como o de um açougueiro. Daniel Echeverry, o conde de Garramone, empalideceu ainda mais. Pois é, Ruivo suspirou. Chegou a sua vez, excelentíssimo senhor conde. Tragam-no para a mesa. O que temos aqui? Desta articulação não restou nada que possa ser salvo. Mingau, polpa. Com que vocês se batem lá, excelentíssimo senhor conde, que consegue até esmagar os ossos?
Bom, isto vai doer um pouco, excelentíssimo senhor conde. Vai doer um pouco, mas não tenha medo. Vai ser do mesmo jeito que na batalha. Torniquete, faca, amputamos, vossa graça. Daniel Echeverri, o conde de Garramone, que até então estava com cara de poucos amigos, uivou feito lobo. Antes que apertasse as mandíbulas, Chane enfiou-lhe uma cavilha da madeira de tilha.